demais. Vale porque, pessoal, não estão bem? Uma sexta-feira, um dia abençoado desse, eu estou bem também. É mais uma terça-feira, hoje, dia 28, né, de agosto de 2020, né? Estamos chegando a mais um fim de semana, né? E vamos aqui para a primeira aula de hoje de vocês, né? Ontem, como vocês perceberam, ficou faltando nós corrigirmos algumas atividades, certo? Oi, gente. Tia, a senhora passou atividade? Não, amor. É por causa que a internet da minha casa tá uma droga, um lixo. Aí não teve como olhar, não. Ah, é chato, né? Quando a internet está assim, também não gosto. Mas vamos lá. Não, Walter, é assim. Eu tinha passado algumas páginas para vocês fazerem, né? E ontem nem deu tempo a gente corrigir as páginas, porque tinha umas páginas que era de discussão e tal, de discutir. E a gente vai fazer essa discussão hoje, tá certo? Aí hoje também a gente vai iniciar um conteúdo, certo? Falando da transitividade do verbo, a gente vai iniciar um conteúdo hoje, daqui a pouquinho. Vocês vão abrir o livro de vocês na página 279. Abram aí, 279. Gente, nós paramos na questão 11, tá certo? No item C. Quem estava lendo ontem era a Raíssa. Raíssa, você pode continuar a leitura, por favor. Aí outra pessoa lê, lê outras opções, tá certo? Outras questões. Vamos lá, Raíssa vai iniciar a Ô, leitura, tia, tá bom? é a C, né? Isso, é o item C. A gente parou no item C. C. Pesquise casos que celebridades compraram brigas, entre aspas, contra polêmicas alheias ao seu campo de atuação. Você considera válida essa interferência? E aí, gente, página 279. Vocês encontraram alguma situação em que o famoso, vamos dizer assim, entre aspas, se meteu em coisas que não estavam ligadas ao nicho dele, às coisas que ele entende. E aí, né? O que é que vocês têm a dizer sobre isso? Raíssa pesquisou? Pesquisou o que, Raíssa? Ô, tia, vou botar aqui, vou falar o que eu tinha pesquisado. Ok. Taylor Swift e Kanye West tiveram no ano de 2009, quando a cantora ganhou o MTV Music Video, eu não sei falar essa palavra, Tudo bem. onde Kenny tirou o microfone de sua mão enquanto ela estava fazendo o discurso, dizendo que Beyoncé era a merecida da estatueta. Em minha tese, esta briga pode ser considerada inválida e desnecessária. Muito bem. No caso, um artista tomou o microfone da mão, né, da telha por conta, não sabia, né, disso, mas por conta de achar que a Beyoncé era melhor que ela, né? Realmente, totalmente desnecessário, né, gente? Uma coisa que não cabia a essa pessoa que fez isso, né? Se ele considerava a Beyoncé melhor, tudo bem, mas se a outra estava ganhando o prêmio, alguma coisa ela fez para merecer, né? Alguém mais pesquisou algum caso onde celebridades foram se meter em coisas que não cabia a eles? Como, por exemplo, o texto que nós lemos, né? Onde o cineasta veio se meter aqui em coisas do Brasil que não cabiam a ele, sendo que ele nem entendia nada do assunto, né? Aí vamos lá. Entender, Raíssa. D. Como os assuntos que você pesquisou passaram a ser tratados pelos públicos após a intervenção opinativa de celebridades? Pronto, vamos fazer aqui
uma releitura também desse item, né? Mesmo que vocês não saibam de nenhum caso desse tipo e tudo, como é que vocês acham que a opinião das pessoas ficam depois de serem, vamos dizer assim, influenciadas por opiniões dessas celebridades? O que é que vocês acham, né? E aí? Como é que esse assunto passa a ser tratado pelo público quando, após a intervenção opinativa, né, quando uma celebridade dá uma opinião? Pode usar o microfone, tá bom? Pode sim, pode falar. Ô tia, no item D eu coloquei. Como exemplo, usarei a briga de Taylor Swift e Kanye West. O público teve de opinar sobre a situação. Alguns concordavam com a ação de Kanye e discordavam com a Taylor e vice-versa. Claro, como dois famosos, tais teriam opiniões maiores, entre aspas. Então, teriam que decidir em qual das iriam seguir. Muito bem. Aí, porque a Raíssa fez a pesquisa, né, gente? Então, ela relacionou com a pesquisa que ela fez. Ótimo, né? Mas nos dias atuais, por exemplo, tem uma celebridade no Brasil, aí, por exemplo, essa celebridade fala sobre política, sobre um político e tal. Como é que as pessoas, que o público reage a isso? O que é que vocês acham? Vocês acham que o público se influencia pela opinião daquela tal pessoa? Pode sim, Isabela. Tá me escutando, tia? Estou, amor, pode falar. Bom, tia, sobre política, na minha opinião mesmo, seria mais para polêmica. Porque hoje em dia, tudo que você vai fazer sobre é, algum artista, algum ator de filmes, é, que fazem até vídeos, eles trazem polêmica. Tudo é polêmica. Verdade. Às vezes, até quando a gente se posiciona, né, nós que não somos nem famosos, vocês, eu, qualquer pessoa, se posiciona sobre algum assunto, às vezes causa uma polêmica, né? As pessoas não gostam, as pessoas não concordam, as pessoas xingam. Imagine um famoso conhecido por milhões de pessoas, né? E sempre é assim. Sempre realmente, como a Isabelle falou, causam, na maioria das vezes, é polêmica mesmo, né? Aí algumas pessoas são contra, outras são a favor, né? E assim por diante, né? Nunca para. Tia, mas eles só causam polêmicas quando metade das pessoas ficam para cada lado, né? Porque geralmente as pessoas não sabem para quem ir direto. Verdade, é porque é como não, né? Divide realmente o público, né? E divide as pessoas, porque se eu tenho um artista, uma celebridade, tem muita gente que gosta, mas também tem muita gente que não gosta. Então divide as opiniões, né? E acontece isso, né? De realmente gerar polêmica, tá bom? Questão 12 agora, quem pode ler? Gente, primeira pergunta, né? Vocês tinham pode sim, viu? Vocês tinham que assistir a esses vídeos. Vocês assistiram? Página 279, questão 12. Ô tia, eu botei no Google e disse que o vídeo estava indisponível. Foi? O meu também falou que o vídeo estava indisponível. Porque só não adianta essa questão. Tinha que assistir a esses vídeos. Aí talvez, né, os vídeos estejam indisponíveis, porque podem ter sido tirados do ar, né? Depois, vocês têm que colocar esse endereço aqui no YouTube, é no YouTube mesmo, né? Para ver se os vídeos ainda estão disponíveis lá, porque não tem como a gente assistir agora, né? Vocês têm que fazer isso em casa. Então, eu vou deixar essa questão, certo? Para vocês procurarem, porque não adianta nem ler.
porque tem que assistir esses 3 vídeos aí, tá certo? Aí vamos lá, mas nós vamos ler aí só o item D. O item D não tem links de vídeo para ler, para assistir, tá certo? Bia, lê aí essa D. Só o item D, tia? Ó, Ok. D. Como você certamente percebeu ao longo deste capítulo, para defender uma opinião sobre qualquer tema, é fundamental reunir informações sobre ele a fim de embasar seu posicionamento. Pensando nisso, escolha um problema que está afetando o local em que você vive e procure reunir bastante informação sobre ele. Esse levantamento será necessário para a produção do artigo de opinião que você fará na página 288. pronto. Essa questão vocês tinham que reunir, né, esses argumentos. Mas o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso agora, oralmente. Vamos pensar, gente, em algum assunto, né, que vocês achem que estão atingindo os dias atuais, né? E vocês vão dar a opinião de vocês sobre esse assunto, tá bom? E aí, sobre o que a gente poderia falar? Tia, são assuntos de tipo cantor, ator, esse tipo de coisa, políticos. Pode ser qualquer tema, certo? Que vocês achem que está afetando os dias de hoje. Pronto. Ok. Só um minuto. E com esses temas, vocês vão dar a opinião de vocês. Pronto, ó. A Raíssa colocou aí Covid-19, a Maria falou das queimadas, a Yanara, racismo, o Diego, política, né? Vamos aí escolher um desses 4 assuntos para nós debatermos em relação à opinião de vocês. Vamos lá. Vamos votar aí entre esses 4 assuntos que os colegas de vocês colocaram, ou sobre os 4, né? E aí, vamos debater sobre o Covid-19. Qual a opinião de vocês? É uma questão de opinião, certo? É difícil essa questão do Covid? Porque, não, difícil assim, que eu digo, porque tem várias temáticas relacionadas ao Covid, né? Por exemplo, tem o quê? Tem a questão das pessoas não estarem mais seguindo as normas, tem a questão das aulas remotas, tem várias coisas aí. O que é que vocês gostariam de discutir sobre isso? Aí depois a gente vai para as queimadas, racismo e política, tá bom? Se bem que política eu acho que não entra muito bem aqui, né? Nessa discussão, até porque vocês ainda são adolescentes, eu sei que vocês têm a opinião de vocês, né? Mas vamos aí. E aí, gente? Pode falar, Isabelle. Tia, tipo, sobre a Covid, né? Bom, o que eu tenho de minha opinião para dar é que, tipo, ela, além de ser a doencinha que tantas pessoas que não acreditam que são doenças, que é doença que pode levar à morte, que o povo chama de doencinha, e não acreditam que é uma doença que pode levar seriamente a perder vários parentes que já estamos aqui. E também eu tinha pesquisado, na verdade tinha visto um vídeo antes de entrar na sala de aula, que no Brasil, praticamente, além de ter morrido muitas pessoas, ainda estão se recuperando muitas pessoas. Ou seja, o Brasil está sendo o país que está quase como se fosse entre segundo e terceiro lugar de recuperação pelo Covid. Porque algumas estão morrendo por a imunidade estar baixa e outras estão aguentando pela imunidade estar muito alta. Pois, realmente tem isso, né? Tem as pessoas que realmente não acreditam, Isabel, como você falou, não acreditam, não se cuidam. A gente anda na rua hoje e a gente já vê que os restaurantes, né, estão todos lotados, que praticamente as pessoas já estão voltando a viver normalmente, né? Na minha opinião, também não podia voltar agora, né, tia? Por conta que, tipo, ainda tem a questão da aglomeração, né? Mas como liberou, né? Liberaram tudo, as pessoas já se sentem mais
À vontade, é verdade, Anara. As pessoas não estão mais ligando para nada mesmo, não. Mas parando pra pensar, imagine se, tipo, o Covid tá assim dando um tempo e depois, quando a gente volta tudo de novo, certo? Porque tem gente que não tem cuidado, mas tá bom. Voltam tudo ao normal novamente, vem e ataca tudo de novo. É o que pode acontecer, né? É o que pode realmente, pode acontecer sim, né? É, a questão, gente, deixa aberto, tá certo? Para vocês falarem é, o que vocês quiserem, né? Quem acha que, por exemplo, se eu acho que já pode sair, é a minha opinião. Por isso que a gente está estudando o artigo de opinião. Vocês podem dar a opinião de, desculpa, de vocês, contanto que vocês tenham argumentos, né? Para a gente aprender a usar a nossa opinião com argumentos, né? Eu já ouvi falar, Walter, disso também, né? Está tendo uma nova onda, e que essa nova onda, né, que falam, pode chegar ou não. Verdade, Maria. Ou não, né? Também tem gente que não se conscientiza nem com isso, né? Não se Não, mas, conscientiza. tipo, parando pra pensar, tia e Maria também, a gente tá, tipo, dentro de casa e a gente pode fazer várias coisas que antes a gente não fazia. A gente pode se comunicar pelo celular, que antes a gente não fazia, a gente saía pessoalmente, o que a gente achava ser melhor, mas não é tanto, porque muitas pessoas, até numa reportagem que eu vi, na rádio, alguma coisa assim do tipo, que uma mulher estava grávida, aí ela saiu do trabalho, ela já estava com 8 meses. Aí foram fazer o chá de fraldas na casa dela pra fazer tipo uma surpresinha, porque estavam tendo muita saudade dela, os amigos no trabalho, família e tudo mais. Quando chegaram lá, uma das pessoas não sabia que estava sentindo que uma das pessoas não sabia que estava com Covid, porque ela não começou a sentir os sintomas. Aí a mulher, assim que fizeram a surpresa pra ela, que a mulher abriu a porta e disseram surpresa, ela morreu. A gente vê muita coisa, né, gente? Muita coisa mesmo. A Maria colocou que nós nos renovamos muito, né? Em relação à quarentena, eu acho que todo mundo, se for possível, pode fazer o diário da quarentena, né? Coisas que não fazia antes, que passaram a fazer na quarentena, né? Eu acho que a gente tem muita coisa para falar aí para a nossa vida inteira, contar aí para as futuras gerações o que foi essa quarentena, né? Aí vamos lá. A Maria colocou, a Raíssa, né? O Covid-19 está atingindo toda a sociedade, muitos casos de corona e mais de 100 mil mortes. Além disso, ainda temos pessoas que saem para coisas desnecessárias. Muitos não se conscientizam, mas, em minha opinião, o coronavírus não vai acabar. Pode acabar a pandemia, mas o Covid não. Maria, Maria não, desculpa, só chamo Maria. Raíssa, realmente eu acredito nisso, gente. Eu acredito, né? É minha opinião, tá? A gente está aqui discutindo porque nós estamos estudando o artigo de opinião, para ficar bem claro. Porque realmente eu também não, eu acredito que não vai acabar. Por exemplo, a gripe, gente. Acabou? Não. O que é que tem? Tem uma vacina, mas a doença não acaba. Para falar a verdade, as doenças nunca acabam, né? O que acontece é que remédios, vacinas são desenvolvidos, mas a doença realmente acabar, eu também, com certeza, eu digo com certeza, não vai acabar, né? O que pode surgir são meios de controlá-la, mas acabar não. Sim, Pablo, muitas, né? Muitas mesmo. Exatamente, Yanara, é isso que eu acho. Nunca vai acabar, gente. O que vão surgir é o quê? Meios de combatê-la, né? Por que é que agora a gente está num surto, numa epidemia? Porque não tem ainda meios eficazes para combater, não tem vacina, né? Não tem um remédio próprio ainda que seja comprovado, mas não vai acabar. Vão surgir métodos para combatê-la. Pode falar, Maria, para a gente passar para o outro assunto, tá bom, gente? Vai lá, Maria. Ô tia, de vez em quando eu assisto o jornal, quando se eu não tenho muitas tarefas para fazer, eu assisto o jornal
E certo dia eu estava assistindo e passou uma reportagem de um especialista dizendo que, como a Raíssa e a senhora falou, que o Covid não vai acabar tão cedo. A pandemia pode passar, mas o Covid não vai acabar, porque não é só um tipo de vírus. Se caso eles criarem uma vacina, se Deus quiser, vai resolver só para algumas pessoas e não para outras, porque, se me engano, na Holanda e em mais dois países já ressurgiu casos de pessoas que tiveram Covid e contraíram a doença novamente. Então, assim, eu acho que isso não vai acabar tão cedo. E o importante é nós nos prevenirmos. Só isso mesmo. Verdade. Eu também vi, Tia, Raíssa. e Eu vi, também tá? o vírus sofre mutação. Tipo, dependendo da região, país, o vírus pode ser mais resistente ou menos resistente. Pois é. Eu vi até quase parecida com a reportagem que a Maria falou, só que a que eu vi foi em Hong Kong, que já foi comprovado que uma pessoa que teve Covid há 4 meses atrás e se recuperou, pegou a doença novamente, como a Yanara colocou aí, né? Mesmo que tenha vacina, a gente vai ter que tomar ela como a gente toma, né? Em doses, como a gripe, né? E a Raíssa Tia, colocou aí uma informação muito. Só um minuto. Deixa já você falar, tá bom? Colocou uma informação aí bem interessante. Eu não sei sobre a peste negra, né? Esses dias eu assisti um documentário sobre a peste negra, né? Que foi uma doença, gente, que teve há alguns anos, alguns séculos atrás, que matou milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Era uma doença horrível. Mas a peste negra acabou, gente? Não, não acabou. Até hoje essa doença é um documentário muito legal. Até hoje essa doença existe. O que foi que aconteceu? As pessoas mudaram os hábitos. Por quê? Porque essa doença que a Raíssa citou aí, ela era transmitida para as pessoas pelos ratos, né? E outra coisa, as pessoas não tinham hábitos de higiene, passavam dias e dias e dias com a mesma roupa íntima, aí nos navios, né, para fazer as explorações, as exportações de um continente para o outro, eram cheios de ratos, né? E através dos ratos é que a doença se espalhava. Depois teve até algumas pesquisas que diziam que a doença passava até pelos piolhos que as pessoas tinham. E o que foi que aconteceu? O tempo foi passando, a doença durou 6 anos, né? Esse surto dessa doença da peste negra durou 6 anos, matou milhões de pessoas e acabou a doença? Não. Hoje em dia é raro as pessoas pegarem, mas ela ainda existe. Mas é raro por quê? Porque agora existem métodos, né, contra a doença, mas a doença ainda existe. É a mesma coisa do que eu acredito que vai acontecer com o Covid. Vai acabar? Não. Vão se pensar, né? Vão surgir remédios, métodos para ela ser combatida. Isso não significa que a gente não tem que usar a nossa máscara, o álcool, lavar as mãos, né? Mesmo que a pandemia passe. Aí vamos aí. Tia, Pode falar. a pandemia da peste negra matou 200 milhões de pessoas, se eu não me engano, eu acho. Foi. Eu não estou lembrada o número, Yanara, mas foi mais ou menos, foi milhões de pessoas. Não foi nem milhares, foram milhões mesmo. É super. Sim, Quem tem Netflix, desculpa só mais uma vez, mas quem tem Netflix, né? Quem tem acesso ao Netflix pode assistir esse documentário sobre a peste negra, gente. É bem rápido, é um videozinho de 20 minutos, super, super interessante. Tá certo? Pode falar, Isabelle. tia, eu tinha pesquisado antes, agora há pouco, eu fui pesquisar um pouco, sobre se já existia, né? Se já tinha existido essa pandemia, tipo, não da peste negra, mas sim da pandemia pelo Covid. E aqui, quando eu estava pesquisando, apareceu um documentário dizendo que já existiu o Covid-19, só que, tipo, o nome dele não era Covid-19 ou coronavírus, assim, do tipo. Era outro nome, só que antes ele não estava totalmente evoluído. E, na minha opinião, hoje em dia ele veio mais evoluído.
E no caso, como ele veio mais evoluído, pode trazer muitas pessoas que não morreram antes, que poucas pessoas morreram antes, mas hoje em dia vai morrer muitas e muitas, com certeza. É como o Walter falou, né? Tem mutações. É isso mesmo, Paulo Vitor. Foi do Castanhari mesmo que eu assisti. Então, se vocês tiverem curiosidade, gente, para saber sobre como foi essa doença, né? Eu sei que não é falando do coronavírus, mas é muito interessante saber, né? Até as pessoas ficam comparando, às vezes, na internet, fazem meme, falando do Covid e da peste negra. Então, se vocês quiserem saber sobre essa doença, é do Castanhari mesmo, Paulo Vitor. Bem lembrado. Vocês podem assistir na Netflix. É um documentário, são 20 minutinhos que valem muito a pena para nosso conhecimento. É perfeito o vídeo, certo? Então, vamos lá, né, gente? Agora, vocês deram outro tema, gente, só que passou, nós conversamos muito sobre o Covid. E quais foram os outros temas que vocês deram? Eu sei que tinha... Política e eu acho que foi política e outra coisa lá que eu não me lembro. Só sei que foi política, Covid-19 e racismo. Pronto, vamos escolher. Vou escolher aqui um tema dos três, tá certo? Vou escolher o racismo, né? Porque é uma coisa que está. Eu sei que os três temas, gente, são muito importantes, né? Mas como a gente já falou sobre a Amazônia naquele texto, eu sei que não foi sobre as queimadas, né? Mas a gente falou sobre a internacionalização. Vamos passar para o racismo, tá certo? Agora são temas bem interessantes, né, gente? Verdade, Isabela, as informações que você deu, realmente é como se fosse uma evolução, como o Walter até já tinha falado, né? O vírus sofre mutações. Gente, agora mudando de tema, tá certo? Vamos falar da nossa opinião. Vamos falar sobre o racismo, tá certo? Vamos aqui, gente, discutir casos, né, que a gente tem visto aí na internet. Podem ser casos que estão na mídia, ou podem ser casos que vocês já viram, certo? Que não são famosos, pode ser casos que você já presenciou. E aí, o que é que vocês têm a falar sobre esse assunto? Pode falar, Maria. Ô tia, esses dias aconteceu outro caso de um negro que foi baleado com 7 tiros, se não me engano. Só que ele passa bem, só perdeu os movimentos da cintura para baixo, mas ele passa bem. E tia, assim, na minha opinião, é assim uma coisa muito sem ser assim uma coisa de ser humano, porque uma pessoa negra, ela é como qualquer um, é como uma pessoa parda, é como uma pessoa branca, é como qualquer pessoa. E às vezes, brancos entre aspas, eles acham que só porque a pessoa é negra, ela é ladrona, ela só faz coisa ruim. Muitas vezes não é. Hoje de manhã meu pai estava assistindo o jornal de manhã e passou uma reportagem de uma menina portuguesa negra que ela queria muito estudar em uma faculdade, só não me lembro aonde. E com isso ela fez uma campanha para ela poder arrecadar o dinheiro porque os pais dela não tinham condição. E muitas pessoas disseram para ela que não, porque ela era negra e ela não ia conseguir o dinheiro. E hoje em dia ela está na faculdade, foi até a Taylor Swift que doou também para essa campanha dela. E hoje em dia ela está quase formada. Então, assim, eu acho que é uma coisa desumana a pessoa fazer racismo com a outra só por conta da pele, por conta da maneira que a pessoa fala. Muito bem. A Yanara vai falar agora e depois eu vou falar também, tá? Yanara, pode falar. Tia, o pessoal, né, os policiais, aqui em Aracoiaba, principalmente, o raio, quando vai parar uma pessoa, eles param mais quem? Os negros, né? Os rapazes negros que tem uma tatuagem, tem alguma coisa, porque pensa que é ladrão. É que nem uma menina que veste a roupa curta, o pessoal diz que não presta, que é isso, que é aquilo.
Enfim, e se for duvidar, pessoas negras são muito melhor do que os brancos, né? Muito bem. Mais alguém quer falar? Muito bem, a Nara Maria. Pode Posso falar. te falar? Pode. Tipo, Pode falar. eu tenho um Reddit. Aí eu tava vendo sobre o Reddit e o cara colocou a história dele. Que a família dele excluiu ele por causa da sua religião. A família dele era toda católica e ele se declarou ateu. Aí eles cortaram vínculos familiares, financeiros. Aí quando a irmã desse rapaz ficou doente de dengue, tipo, ele ajudou ela, a irmã dele. E a família tava pedindo dinheiro que eles tiveram que gastar com ele. Pois é, falando de preconceito, né? Porque o racismo é um tipo de preconceito, é um preconceito racial, é um preconceito étnico, né? Por causa da cor, mas existem vários tipos de preconceito. Como o que o Walter falou, deixa eu ver aqui o que foi que vocês colocaram no chat, né? O homem que foi morto por ser negro, e ele colocou que é bem triste, até hoje estarmos nessa fase de racismo, né? Como dos exemplos do policial que assassinou uma pessoa negra nos Estados Unidos. Verdade, gente, é algo assim que, como a Maria colocou, é desumano, e como a Yanara falou, né? As pessoas às vezes sofrem preconceito por ser negro, por ter uma tatuagem. Gente, pessoas que fazem o que não é certo existem de todo tipo. Não é a minha cor, né, que vai definir se eu sou boazinha ou se eu não sou boa. Não é a minha cor que vai definir se eu sou inteligente ou se eu não sou. Não é a minha cor que vai definir se eu sou ladra ou se eu não sou. Não, a cor, gente, a cor não é para ninguém olhar. A verdade é que nós não deveríamos olhar para a cor. A cor, como eu falei até hoje de manhã, esse assunto também veio até no livro do 4º ano, do Fundamental 1, sobre o racismo, para vocês verem como é um assunto que está tão presente dentro da nossa sociedade, porque a cor, gente, eu vou falar a mesma coisa que eu falei para os meninos do 4º ano, né? Eles são crianças, aí um deles disse assim, tia, todo mundo tem defeitos e qualidades. E eu falei para eles uma coisa que eu vou falar para vocês. Cor não é defeito e cor não é qualidade. Cor é só uma cor, né? A cor é um detalhe. A cor não diz nada sobre a minha pessoa. O que vai dizer algo sobre mim é o que eu tenho no coração, são as minhas atitudes. Não importa se eu sou negra, branca, parda, amarela, ruiva, loira, morena. Isso não tem nada a ver, gente. É realmente como vocês estão falando, é desumano. Eu nem sei por que isso ainda existe, né? Deixa eu ver aqui o que é que vocês estão falando. Isso, é verdade, Raíssa. Tem esse negócio, né? A gente até às vezes inocente, a gente diz assim, chama o lápis de cor bege de cor de pele. Cor de pele de quem, né? Se existe tanta cor de pele. Gente, eu prefiro que vocês falem no microfone, porque é mais rápido do que eu ler os comentários, mas vamos lá. Deixa eu só terminar aqui de ler os comentários, aí eu deixo vocês falarem, tá? O nosso tempo, infelizmente, está acabando. O Pablo colocou que ele viu um vídeo no YouTube, né, que um negro queria estudar no Brasil e todo mundo começou a rir dele. E eu acho que as pessoas não devem ter racismo com as outras, também todo mundo é igual, não só os negros, mas também as outras pessoas. Não julgar as pessoas pela cor. Muito bem, Pablo. Tia, e também só dizer vidas negras importam não resolve nada, se você não age respeitando. Tipo, existem pessoas que falam, eu respeito todo mundo, aí depois ficam se fazendo de desentendidas. Só julgam mesmo para ganhar, tipo, meio que uma glória por não praticar o preconceito. Verdade. O Diego colocou aqui. Comento já, tá, Walter? O Diego colocou aqui, não julgar pela cor, porque todo mundo é natural da Terra, todo mundo é igual, né? A Bia colocou que o racismo é uma coisa desnecessária, né? Por exemplo, o acontecimento nos Estados Unidos do George Floyd. Um acontecimento muito triste, gente, eu sou um pouco cega, tá? Por isso que eu me aproximo assim da câmera. A cor não importa, é apenas um detalhe, exatamente. Sendo moreno ou não, isso não define ninguém em nada, muito bem. Assim como o menino negro que sofria bullying por ser negro, hoje em dia o menino branco que humilhou ele foi se consultar com ele e ele tratou do mesmo jeito, né? Nós não podemos julgar ninguém pela cor,
né? Mas sim pelo caráter das pessoas. Muito bons comentários. Pode falar, Isabelle. Comenta Tia, já os comentários. eu já vi, eu fui ver uma música, né? E do nada, na música tava falando que um menino negro gostou de uma menina que era filha de um policial. E aí, ela também se apaixonou por ele, sem ter nenhum preconceito com ele. E ele foi pedir ela em namoro. Tentou, né? Porque não conseguiu. Ele tentou pedir ela em namoro na frente do pai dela e tudo mais, achando que ele ia ficar feliz, que ia deixar e tudo mais. Só que o pai dela, ele é racista e tudo mais. E ele acabou dando um tiro no menino, 7 tiros no menino, e o menino acabou morrendo. E até hoje na música, a última parágrafo tem dizendo que a menina ainda culpa o pai dela por ter matado o grande amor da vida dela. Eu acho que eu já ouvi essa música, né? Mas a gente também não pode generalizar quando a gente fala, por exemplo, do caso dos policiais, né? Realmente tem policiais que agem dessa maneira, mas também tem os policiais que são corretos, gente. Toda profissão tem bons profissionais e maus profissionais. E o Iego falou de um caso que a gente esqueceu de comentar, né? O caso daquele entregador, né? Que viralizou na internet, que foi super humilhado, né? Chamado de pobre, foi super, super humilhado pela pessoa que tinha feito o pedido, sendo que ele estava apenas trabalhando, né, gente? É muito triste. Oi, Raíssa, vou só ler o comentário da Isabelle e da Yanara, e você fala. A Lara colocou assim: na minha opinião, racismo é quando outra pessoa define a outra pela cor de pele, e isso é insuportável. Há pouco tempo, no Rio de Janeiro, no Dia dos Pais, um homem negro comprou um relógio para o seu pai e não coube. E ele foi trocar. Os policiais levaram ele para a delegacia e foi acusado de roubo. Aumento já esse caso. A Yanara colocou: não entendo essa discriminação por causa da cor. Minha cor não vai me fazer melhor que ninguém. Totalmente sem sentido racismo, gente, com certeza. Tia, quando eu nasci, com certeza, Paulo Vitor, sua mãe respondeu muito bem, né? Gente, então é assim, não importa, gente. O racismo é quando você diferencia alguém pela raça, né? Quando você destrata um negro, quando você destrata um branco, quando você trata a pessoa visando, olhando a cor dela. Isso já é racismo. Como o Walter colocou, às vezes a gente fala que não é racista, né? Mas a gente às vezes, pratica atos racistas. Aí você tinha pedido para falar, fala rapidinho que nosso horário acabou, infelizmente. Ô tia, eu vou falar rápido. É que eu tava no YouTube, mudando de assunto, de racismo para xenofobia. Eu tava assistindo um vídeo no YouTube e era um brasileiro que ele faz intercâmbio, se não me engano, na Coreia. Então, para se divertir, eles foram, ele e o amigo dele, porque eles não falavam coreano em si, em inglês, ele era fluente em inglês, e foi num restaurante falar inglês. Uma mesa ao lado ouviu eles falando inglês, não coreano. Então, eles ficaram revoltados somente pelo fato deles estarem falando inglês e serem brasileiros, não coreanos. Então, Pode falar. eles, então, as pessoas da mesa ao lado, eles disseram que era para eles falarem coreano, não sei o quê, e disseram que ia chamar a polícia. Disseram que estava xingando, que eles que estavam falando em inglês estavam xingando os que estavam falando em coreano, só pelo simples fato de eles estarem falando inglês. Aí É, chamaram a polícia e acabaram pegando os dados deles, não sei o quê, e a menina que estava querendo, que estava na mesa ao lado, estava prestes a dar em cima
dar em cima da outra pessoa que estava falando inglês, a amiga dele. Porque que o assunto a gente falou do racismo, né? Mas tem vários tipos de preconceito. Gente, eu já passei meu tempo demais, tá certo? Depois a gente continua isso. Como o Walter até colocou aí, né? Pela raça, religião, cultura, orientação sexual, gosto. Infelizmente, existe preconceito por conta de tudo hoje em dia. Gente, a aula hoje foi muito boa, né? Como nós estamos trabalhando artigo de opinião, a gente pode realmente ter mais momentos como esse, né? Agradeço a participação de todo mundo, gosto muito quando a aula é assim, né? Que todo mundo participa, que todo mundo fala. Foi ótima, tá certo? Desejo a vocês uma boa tarde, desejo a vocês um bom fim de semana, tá certo? Cuidem-se, fiquem com Deus, coloquem o número aí no chat para eu fazer a chamada. Beijos, tchau. Até terça-feira.